Quer aprender inglês de forma prática e acessível? Eu tenho uma dica show demais. A English Bay tem um aplicativo onde você pode estudar todo o conteúdo de graça. Nele você vai praticar os 4 pilares do aprendizado: escuta com exercícios de áudio, leitura e escrita com materiais interativos e conversação com a inteligência artificial da English Bay. Você também pode assinar o plano Premium, que inclui aulas de conversação em grupo com professor nativo por apenas R$ 49,90. E usando o cupom DEV10 você ainda ganha 10% de desconto. Então corre lá e aproveita. Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um dos projetos mais legais do canal. Vamos criar um joguinho estilo Space Invaders com mecânicas de movimento, disparo, colisões, pontuações e tudo mais. Tudo isso usando HTML, Canvas e JavaScript puro. Esse foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer, mas eu não vou ficar falando muito que vai ter não. Deixa eu mostrar aqui para vocês tudo que a gente vai aprender. Bom, essa aqui é a tela inicial do nosso jogo e de cara a gente já tem aqui uma animação de estrelas muito legal, né? Isso daqui não é uma imagem, não é um vídeo, não é um GIF, não é nada disso. A gente vai aprender a fazer tudo isso daqui usando o Canvas e JavaScript, tá? Então tá bem legal mesmo. Bom, aqui só uma telinha básica, coloquei um título do nosso jogo, aí vocês podem colocar o que vocês quiserem. E quando a gente pressiona aqui o botão de play, a gente já entra aqui no nosso jogo, né? E aqui, como vocês podem ver, continua a animaçãozinha das estrelas, a gente tem aqui alguns obstáculos, a gente tem os invasores aqui atirando na gente de forma aleatória, olha só, não é sempre o mesmo. Então é sorteado aqui de forma aleatória um invasor para tá fazendo os disparos. Quando eles batem aqui na borda da tela, eles descem um nível, aumenta a velocidade e vão para o outro lado, como vocês podem ver. E aqui, nosso play, a gente consegue movimentar, né, claro, para um lado e para o outro e fazer disparos. Olha só que legal. Legal demais, né, pessoal? Então tá tudo bem fluido aqui. Vamos atingir aqui um invasor para ver o que acontece. Olha só que legal, que animação legal aqui de explosão de partículas, né? Isso aqui a gente vai fazer tudo na mão, tá? Então tem muita coisa legal pra gente aprender aqui. Quando a gente consegue aqui derrotar todos os invasores, vamos ver o que acontece. Se eu conseguir, né? Porque eu sou bem ruim. Vamos ver. Beleza, aqui a gente conseguiu, a gente passou pro próximo nível. A velocidade deles se mantém, tá? Então cada vez que eles vão chegando no final da tela aqui, eles vão ficando mais rápido e a velocidade não reseta, tá? Então vai ficando cada vez mais rápido. Vamos dar uma olhada. E aqui vai somando a nossa pontuação, claro. E olha só, quando a gente perde, deixa eu ser atingido aqui por um disparo. Tem uma animaçãozinha também bem legal aqui de explosão, né? Com efeitos sonoros, um efeito de partículas. E aqui é a nossa telinha de Game Over, que a gente consegue reiniciar o jogo. Tá? Aqui a gente volta para o nível 1. E o nosso score aqui, a nossa melhor pontuação fica salva e o score atual fica 0, né? E aí a gente consegue voltar tudo de novo. Bom, pessoal, o projeto está bem completinho, tá? Tem mais algumas coisas aqui que eu não mostrei para vocês. Por exemplo, aqui na tela de Game Over, os invasores não descem mais aqui, tá? No jogo, quando eles descem e atingem aqui um obstáculo, eles removem o obstáculo e tudo mais. Claro, se eles colidirem com a nave também, a gente perde, tá? Então, o projeto está bem completinho mesmo. Espero que vocês acompanhem esse projeto e que gostem, né? E é isso. Vamos pro vídeo. Então beleza pessoal, eu já estou com o meu Visual Studio Code aqui aberto na pasta do nosso projeto e vamos iniciar aqui criando a nossa estrutura de pastas. Deixa eu dar um zoom aqui, eu acho que está um pouco pequeno para vocês. Beleza, como esse projeto vai ser um pouco maior, a gente vai ter uma estrutura de pastas um pouquinho diferente, tá? Para a gente poder organizar melhor os nossos arquivos. Mas não se preocupem, não é nada muito complexo, tá? Bom, primeiro a gente vai ter aqui na raiz do nosso projeto o nosso index.html, como de costume. E aqui vamos criar uma pastinha src para a gente salvar todo o nosso código fonte. Dentro aqui de src, a gente vai ter um arquivo JavaScript que eu vou chamar de index.js para ser o nosso arquivo JavaScript principal, onde a gente vai importar os outros arquivos. Não se preocupe, vocês vão entender tudo isso, tá? E aí vocês podem chamar de index, de main, enfim, script, tanto faz. Eu vou chamar de index mesmo. E eu vou criar aqui também na pastinha source, vamos criar um style.css. Ainda aqui dentro da pastinha source, vamos criar outra pasta chamada classes, tá? A gente vai salvar as nossas classes que a gente vai utilizar aqui. Nesse projeto a gente vai trabalhar com classes de JavaScript, vocês vão ver que vai ser bem legal. Vamos criar outra pastinha chamada utils. Nessa pastinha aqui a gente vai salvar alguns arquivos de constantes, por exemplo, algumas funções bem específicas que vão ajudar a gente aí, beleza? E aqui eu já tenho copiado, eu vou colar aqui
uma pastinha de assets, tá? Dentro dela vai ter outras duas pastas, uma com os áudios que a gente vai utilizar no nosso jogo e outra com algumas imagens, tá? Algumas imagens bem simples aqui, apenas da nave, aqui como vocês podem ver, o invasor. Aí a gente tem um motor aqui da nave e umas sprites aqui para a gente fazer uma animaçãozinha do motor, né, da nave funcionando, tá? Vocês vão ver que é bem legal trabalhar com isso daqui. Então é basicamente isso que a gente vai ter de imagens. Deixa eu fechar isso daqui. E beleza, vamos aqui no nosso index.html já criar a nossa estruturazinha básica, como a gente já está acostumado, né? Beleza, eu vou colocar aqui o nome do meu documento de Space Invaders, por exemplo, o nome do nosso jogo. Aqui eu já vou importar o nosso CSS, tá? Então vou colocar aqui um link, acessar aqui o CSS, e o nosso CSS ele vai estar lá em a nossa pastinha source, style.css, beleza? Salvar isso daqui. E vou fazer o mesmo aqui com o nosso JavaScript principal. Então, eu vou criar aqui uma tag script. E aqui no source eu vou passar crc e index.js. E aqui um detalhe, tá? Importante. Como a gente vai trabalhar com import, exports, esse arquivo tem que ser um módulo JavaScript para a gente poder utilizar esses import e exports, tá? Então aqui, ó, bem importante fazer isso daqui, tá? Na nossa tag script, vamos colocar aqui um type. Deixa eu ver, type vai ser module. Beleza? É isso daí. Vamos aproveitar que a gente já está aqui no nosso HTML e vamos criar aqui também uma tag canvas. Beleza? Por enquanto é só isso daqui, tá? A gente já consegue trabalhar, criar todo o nosso jogo apenas com a tag canvas. Lá na frente a gente vai criar mais alguns elementos aqui da nossa tela principal, a tela de game over, por exemplo. Mas para o nosso jogo mesmo, por enquanto, só a tag canvas vai ser o suficiente para a gente já começar aqui a trabalhar. Beleza, a gente já pode fechar aqui o HTML. Vamos vir aqui no nosso CSS e vamos fazer aquele resetzinho básico que a gente faz em praticamente todos os projetos, tá? E aí, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já copiei aqui e vou deixar aqui. Olha só importei uma fonte lá do Google Fonts, resetei as margens, o padding e importei aqui a fonte para todos os meus elementos. Então, deixa eu fechar aqui o CSS por enquanto. Vamos iniciar o nosso index.html com o live server para a gente poder acompanhar aqui o nosso progresso, tá? Então, eu vou abrir ele aqui com o live server. Show de bola, pessoal. Uma coisa aqui que eu acabei esquecendo, vamos voltar aqui no nosso style.css e aqui na nossa tag canvas, vamos colocar um background nela aqui para a gente poder enxergar, tá? Então, vamos colocar aqui um background color, vai ser 121212, beleza? Salvei isso daqui. E agora a gente já consegue ver aqui a nossa tag canvas e o espaço que ele está ocupando aqui, beleza? Agora sim a gente pode fechar aqui o CSS por enquanto. Pessoal, aqui vamos começar então a trabalhar um pouco com o nosso Canvas. Deixa eu minimizar aqui todas as pastas e fechar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Bom, primeiro de tudo é que o nosso Canvas tem que ocupar 100% da nossa tela, da largura e da altura. Então vamos fazer isso daí. Para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que capturar ele aqui, né? Então vamos pegar aqui const canvas igual a document.querySelector e aí eu vou buscar pela tag canvas. Vamos aproveitar aqui e a gente já tem que pegar o contexto. Então, const ctx vai ser igual a canvas.getContext. Se você já viu o vídeo aqui do canal do jogo da cobrinha, você já está bem familiarizado com isso daqui, né? Lá eu falei com um pouco mais de detalhe essa parte do contexto, de criar um retângulo no nosso canvas, tá? Então, se você quiser dar uma reforçada nisso, dá uma conferida lá no jogo da cobrinha. Não precisa ver o vídeo todo, dá uma olhada só nessa parte do início, que vai ajudar vocês, caso você não tenha isso muito claro ainda, tá? Mas vamos dar uma revisadinha aqui bem básica. Bom, vamos lá. Primeiro eu preciso que o nosso canvas ocupe toda a tela. Então vamos pegar aqui canvas.width. A gente vai modificar o atributo dele, o width, e vamos dizer que ele vai ter 100% da largura da nossa janela, né? Então o window.innerWidth. Fazendo isso, eu vou salvar. E aí ele já vai ocupar aqui toda a largura da nossa tela. Uma coisa interessante é que quando a gente está trabalhando aqui com o objeto window, a gente pode ocultar ele. A gente não precisa necessariamente deixar ele explícito aqui. Então, a gente pode só utilizar isso daqui. Quis mostrar aqui para vocês, só para vocês não ficarem perdidos de onde saiu isso daqui, né? Esse window_width, essa variável que a gente não declarou em canto nenhum. Mas é porque ela vem lá do nosso objeto window, tá? Então vamos fazer a mesma coisa aqui com com a altura, né? Então canvas.height igual a innerHeight. Beleza, feito isso a gente já tem o nosso canvas aqui ocupando 100% da nossa tela. Bom, vamos relembrar aqui como que a gente posiciona as coisas e desenha aqui alguns elementos básicos no nosso canvas, tá?
Bom, imagina que isso daqui é um plano 2D e a gente vai ter sempre uma coordenada x e uma coordenada y para posicionar os nossos elementos, tá? O x0 e o y0, ou seja, o ponto 0, 0, é aqui no cantinho superior esquerdo, tá? O eixo aqui horizontal é o nosso eixo x e o eixo aqui vertical é o nosso eixo y, tá? Então vamos lá, vamos tentar desenhar um retângulo aqui, um quadrado vermelho aqui no ponto 0, 0. Vamos ver como que a gente pode fazer isso daqui. A gente vai sempre utilizar esse carinha aqui, esse contexto aqui, tá? Para a gente fazer os desenhos no nosso Canvas. Então vamos pegar ele aqui. E aqui a gente vai sempre primeiro preparar as ferramentas e depois a gente vai mandar ele fazer o desenho, tá? Como assim? Vamos lá, eu quero que seja um retângulo vermelho, por exemplo. Então, primeiro eu preparo isso. Então, eu vou pegar aqui, olha só, Fill Style, ou seja, o estilo do preenchimento, tá? Eu vou dizer aqui que vai ser Red. E aqui vocês podem passar uma cor hexadecimal, RGB ou o nome da cor também vai funcionar, tá? Beleza, só com isso aqui a gente não fez nada. A gente só disse que quando a gente for pintar alguma coisa vai ser vermelho, tá? Então, vamos usar aqui o método que vai realmente desenhar alguma coisa na tela. Então, vamos usar aqui o ctx.fillRect, quer dizer que eu vou desenhar um retângulo preenchido, tá? E aqui é um método, agora a gente executa. E aqui vocês já podem ver que ele espera alguns parâmetros, tá? A posição x, a posição y, a largura e a altura desse retângulo aqui. Então vamos lá, vamos dizer que vai ser no 0, 0, né? Então x0, y0, de largura eu vou colocar aqui 100, de altura eu vou colocar 100 também. E aí eu vou salvar isso daqui. E olha só, agora a gente já tem o nosso retângulo aqui desenhado na posição 0, 0. Percebam o seguinte, o nosso retângulo ele é desenhado a partir do ponto 0, 0 e aí ele vai até o tamanho que você colocou no width, tá? O ponto daqui do nosso retângulo não é no centro dele, tá? Ele começa aqui no cantinho, tá? Então, se a gente quiser deslocar esse retângulo para a direita ou para baixo, a gente vai modificar aqui os atributos de posição, né, no x e no y. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no x um 100 e aí ele vai ser desenhado 100 pontos aqui para a direita, tá? E aqui eu posso colocar 100 no y também, por exemplo, ele vai ser desenhado aqui para baixo, tá? Da mesma forma que eu posso colocar negativo, então, digamos que a gente tem 0 aqui, ele vai ficar rente aqui no topo, e aí eu coloco aqui um menos 50, por exemplo, e aí ele vai deslocar para cima a metade do nosso retângulo aqui. Beleza? Show demais, bem legal, né? Bom, pessoal, feito isso, já que a gente relembrou aqui como que a gente desenha alguns elementos básicos, posiciona alguns elementos aí no nosso canvas, vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso daqui e vamos já iniciar a nossa classe do jogador, né, do nosso player, beleza? Vamos aqui nos nossos arquivos, na nossa pasta de classes, vamos criar uma classe nova chamada player, tá? .js. Quando a gente está trabalhando com classe, a gente geralmente cria os arquivos com a letra maiúscula, tá? Não é uma regra, se você criar com a letra minúscula vai funcionar normal, mas é só uma convenção, beleza? Eu vou criar essa classe aqui e aí vamos criar a nossa classe player, class player. E aí a gente abre e fecha chaves. Beleza, a gente criou a nossa classe. Como eu falei, a gente vai utilizar essa classe aqui em outros arquivos, né? Então, por exemplo, a gente tem essa classe aqui, mas a gente vai utilizar ela aqui no nosso index. Então, para a gente poder importar essa classe aqui nesse arquivo, a gente tem que exportar ela desse arquivo aqui. Beleza? Então, aqui no final do arquivo, eu vou colocar export default player. Beleza. Agora, com isso daqui, a gente já consegue importar essa classe aqui no nosso index. Beleza, vamos começar aqui então a criar alguns atributos para a nossa classe. Imagina que a nossa classe player, o nosso player, é aquele quadrado vermelho, tá? Então aquele quadrado vermelho possui alguns atributos, né? Ele possui uma cor, ele possui uma largura, uma altura, ele possui uma posição no X, uma posição no Y. Então é justamente isso que a gente vai passar aqui para a nossa classe player. Tá? Bom, pessoal, aqui no JavaScript a gente não tem a necessidade de declarar aqui o atributo já aqui na classe, tá? Por exemplo, a gente pode ter aqui um atributo width, beleza? E aqui a gente pode ter outro atributo height, por exemplo. A gente salva isso aqui funciona normalmente, beleza? Isso aqui, a nossa classe player tem dois atributos, que não tem valor nenhum por enquanto, tá? Mas a gente não precisa declarar isso daqui quando a gente está trabalhando aqui no JavaScript. Toda classe tem um método especial chamado constructor, tá? Esse método aqui, ele é executado sempre que a gente cria uma instância dessa classe aqui, beleza? E aqui no JavaScript a gente consegue
simplesmente fazer referência a uma variável que a gente já vai criar ela. Por exemplo, a gente pode criar uma variável width de largura, tá? E aí a gente pode definir aqui uma variável, um valor de 100, por exemplo, e aqui a gente vai utilizar a palavrinha especial this, tá? É como se a gente estivesse criando, olha só, a variável aqui, width, tá? A gente criou a variável width aqui na classe, e aqui no construtor, quando a gente instancia esta classe aqui, esse método aqui vai ser executado. Então, quando a gente criar um objeto do tipo player, ele vai passar o valor de 100 para essa variável aqui, tá? Mas aqui no JavaScript, como a gente tem um pouco de flexibilidade, né? A gente pode ocultar essa parte aqui, tá? É como se aqui no construtor a gente estivesse criando a variável. Então, vamos lá. A gente tem a variável width, vou criar uma variável height também, vai ser 100 também, vai ser um quadrado igual a gente fez, e a gente vai ter uma posição, né? Lembra que para a gente desenhar aqui no nosso canvas, a gente precisa do ponto x e do ponto y, beleza? Então a gente poderia criar uma variável position x, mas aqui para facilitar para a gente, vamos criar uma variável chamada position, e essa variável aqui vai ser um objeto. E dentro desse objeto a gente pode passar aqui a posição no x, que vamos colocar no 0 e 0 também, no y, 0, beleza? Olha só que legal. Então a nossa class player tem um width, tem um height e tem uma posição. E aqui a gente está iniciando essas variáveis com esses valores aqui. Beleza, vamos fazer o seguinte então. Vamos utilizar essa classe aqui no nosso index e vamos ver como é que a gente pode trabalhar com ela, tá? Aqui eu vou criar uma const chamada player, tá? E aqui vai ser um objeto, vai ser igual a um new player. Olha só que legal. E aqui o VS Code, ele já identifica aqui que existe uma classe player nesse caminho aqui. E aí a gente pode clicar aqui e ele já vai fazer o import. Olha só, import player from o caminho. Só que aqui tem um detalhe, como a gente está trabalhando com o JavaScript puro, a gente precisa passar aqui a extensãozinha do arquivo. Então, .js, beleza? Senão não vai funcionar. Show de bola. E aqui new player e aí agora a gente executa aqui. Esse executar aqui é como se fosse a gente executando esse constructor aqui, tá? Então, tudo que a gente passar aqui é como se a gente tivesse... É como não, a gente está passando aqui pro construtor, beleza? Então, esse valor que a gente passa aqui, a gente está passando ele aqui. É por isso que esse método aqui, ele é executado sempre que a gente instancia um objeto dessa classe, beleza? Então, eu vou salvar aqui, não vou passar nada, vou salvar. Deixa eu salvar aqui no player também. Beleza, a gente não fez nada, mas a gente já criou aqui um objeto do tipo player. Olha só, um const do tipo player. Então, vamos tentar fazer, né, o desenho aqui do retângulo de novo. Vamos pegar aqui o nosso context. Vamos definir aqui um fill style para head. E vamos pegar aqui um context.fillRect para a gente desenhar um retângulo. E agora a gente não vai passar aqui mais na mão. Agora a gente tem um objeto do tipo player que carrega essas informações. Ou seja, a gente pode pegar aqui, ó, player, ponto. E olha só que legal, aqui a gente já tem todos os atributos que a gente criou na nossa classe, né? Então vamos acessar aqui o atributo position.x, né? E agora a gente vai passar o position.y. E agora a gente passa a largura e a altura. Então o player também tem essas informações, player.width e player.height. Beleza? Se eu salvo isso daqui agora, olha só que legal, a gente desenhou o retângulo aqui da mesma forma que a gente fez, tá? Só que agora a gente está modificando aqui os atributos do nosso player. Bom, e se eu quiser, né? Esse aqui é o nosso player. Se eu quiser que o nosso player fique um pouco mais aqui centralizado, o que a gente pode fazer? Muito simples, né? A gente pode vir aqui, ó, player.position.x e dizer que a posição x do nosso player vai ser 100, por exemplo. Quando eu salvo, ele vai ser deslocado aqui. Então, olha só que legal, como fica claro, né? Então, a posição x do nosso player vai ser isso daqui. Quando a gente modifica esses dados do nosso player, isso vai refletir aqui na renderização da nossa tela, tá? Então, vai ser basicamente essa aqui a dinâmica. Eu estou bem lento nessa parte aqui, pessoal, mas é que é muito importante que vocês entendam essa dinâmica aqui da gente modificar os atributos, tá? De uma classe e renderizar esses dados aqui na tela, porque a gente vai fazer muito isso aqui nesse projeto, tá? É importante que vocês entendam agora desde o início. Outra coisa legal que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente não vai ficar desenhando aqui. Imagina que a gente vai ter vários objetos, né? A gente vai ter um player, a gente vai ter as estrelas, a gente vai ter um obstáculo, os inimigos. Então imagina a gente ter que ficar copiando isso daqui
para ficar desenhando para cada um, e já a gente está perdido, né? Então é interessante a gente transferir a lógica, essa lógica aqui de desenhar, para dentro da própria classe. Então, como a gente vai fazer isso daqui? Vamos aqui no nosso player. Olha só, a gente criou alguns atributos, tá? Agora vamos criar alguns métodos. Métodos são ações que essa classe pode executar. Uma dessas ações vai ser draw. Vou chamar de draw de desenhar. Ou seja, a própria classe sabe como fazer para se desenhar na tela. E tudo que a gente vai fazer é exatamente o que a gente fez aqui. A mesma coisa. Eu vou pegar isso daqui e vou colar aqui dentro desse método. E aqui a gente tem alguns pequenos detalhes. Deixa eu quebrar aqui para a gente ver melhor. Beleza. Primeiro vocês podem ver que tem um aviso esquisito aqui, né? Porque aqui agora não existe mais a variável player, tá? Quando a gente quer fazer referência a um atributo da nossa classe, a gente usa a palavrinha this aqui. Então vamos utilizar aqui o this no lugar do player. Beleza, salvei. E aqui eu acho que eu esqueci um T. Beleza, show demais. Só que tem outro detalhe aqui. Da onde está vindo esse contexto aqui? A nossa classe não sabe o que é esse ctx aqui, certo? Então, para a gente poder executar esse método aqui, vamos passar o contexto aqui para o nosso player, tá? Então, quando a gente for executar o método de draw, a gente passa o contexto aqui para o player poder desenhar na tela, beleza? Então, salvei isso daqui, vamos voltar aqui no nosso index, e olha só que legal que a gente pode fazer agora. Player.draw, e aí a gente passa o contexto aqui, beleza? E aí o player vai desenhar na tela. Olha só como fica bem mais claro, né? Então, o nosso player está sendo desenhado, simples assim. E aqui a gente consegue modificar os atributos do nosso player, né? Para poder movimentar ele na tela, para um lado, para o outro, né? Isso é bem legal mesmo. Bom, pessoal, então vamos aproveitar aqui que a gente está trabalhando na nossa classe player e já vamos posicionar ele no lugar correto que ele vai iniciar no nosso jogo, tá? Que vai ser no meio da tela aqui e aqui embaixo, beleza? Então aqui na posição X, olha só, a gente vai colocar que é na metade da tela, na metade do nosso canvas, certo? Então vamos pegar aqui canvas.width dividido por 2. E aí, como vocês podem ver, ele ficou deslocado aqui um pouquinho para a direita, né? Por quê? Porque o ponto ele começa a ser desenhado daqui. Lembra que eu falei que ele começa a ser desenhado daqui. Então a gente tem que voltar esse nosso quadradinho aqui exatamente metade do tamanho dele, né? Então se a gente pega aqui, olha só, menos player.width dividido por 2, agora sim ele vai ficar centralizadinho aqui no meio. E aqui no height, né, na verdade no nosso y, a gente vai colocar aqui canvas.height. Se a gente fizer só isso daqui, ele vai sumir da tela, né? Porque ele vai desenhar abaixo do nosso canvas. Então vamos pegar aqui e subtrair, ó, do nosso player.height. Aí o player vai ficar fixozinho aqui embaixo. Mas eu não quero que ele fique fixo aqui colado embaixo, né? Então a gente pode subtrair aqui um valorzinho que eu vou subtrair 30 aqui, por exemplo. E aí ele fica posicionado aqui, beleza? Só que a gente não vai fazer isso daqui aqui fora, né? Porque a gente já está iniciando as nossas variáveis aqui dentro da nossa própria classe. Então vamos fazer isso daqui aqui dentro. Então é só a gente transferir essa lógica aqui para cá, para nossa posição X, e essa outra lógica aqui para nossa posição Y. E lembra do detalhe que aqui dentro da nossa classe a gente faz referência às variáveis dela com a palavrinha this, certo? Outro detalhe aqui, salvei e deu erro. Por quê? Aqui dentro da nossa classe play a gente não tem o canvas, certo? A gente não tem o canvas para a gente pegar a largura e a altura do canvas. Então a gente vai ter que passar essas informações para o nosso player, para a nossa classe. Então vamos receber aqui, ó, no nosso construtor um canvas width e um canvas height. E aí a gente utiliza esse cara aqui. Beleza, show demais. Deixa eu voltar aqui e vamos apagar isso daqui. E agora não vai mais funcionar porque a gente não passou essas informações aqui. Lembra? Vamos passar essas informações aqui no construtor. Então vamos passar o canvas.width e o canvas.height. Beleza, agora sim está funcionando. Olha só que legal. Bacana demais, né? Bom, como a gente já tem a parte básica aqui do nosso player, vamos começar a trabalhar com alguns eventos aqui para ver se a gente já consegue movimentar ele aqui na tela, tá? Então vamos abrir aqui o console para a gente fazer alguns testes aqui, beleza? Show demais, está aqui o nosso canvas e o nosso player. Então eu já sei que se eu quiser movimentar o meu player para um lado e para o outro, eu modifico aqui os atributos
da posição, certo? Então, modifico para um lado, modifico para o outro, e aí a gente consegue mover esse player aí. Então, vamos fazer isso, vamos fazer essa modificação aqui através de ações no teclado, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos adicionar um Event Listener na janela aqui do nosso jogo. Então, window.add Event Listener. Lembre que quando a gente está trabalhando aqui com window, a gente pode ocultar ele, olha só. E aí a gente pode fazer só isso mesmo. Então, o evento que a gente vai ouvir aqui vai ser o evento de keydown. E aí a gente passa uma arrow function aqui. E aí a gente dá um console.log de teste. Agora, sempre que a gente pressionar uma tecla aqui na nossa janela, olha só, ele vai ficar printando aqui pra gente. Bem legal, né? Show demais. Aqui nesse evento de keydown, a gente tem aqui o objeto de event. Olha só, inclusive, se a gente der um console.log desse event aqui, eu vou pressionar uma tecla A, por exemplo. Olha só, a gente tem um objeto aqui com várias propriedades. Dentre elas, a gente tem uma propriedade chamada key, né? Que é o A, justamente a tecla que eu pressionei. Então, deixa eu atualizar aqui. A gente vai pegar essa tecla aí. Só que tem um detalhe, olha só. Deixa eu dar um ponto key aqui. Agora eu vou pressionar A. Agora eu vou pressionar Caps Lock, olha só. Agora eu vou pressionar A de novo. Esses dois carinhas aqui, eles são diferentes, tá? Então, se a gente criar um mapa aqui, por exemplo, para movimentar o player, sempre que a gente pressionar A minúsculo, se o usuário tiver com o Caps Lock ligado, o player não vai se mover, tá? Então, a gente tem que fazer uma validaçãozinha aí. Validaçãozinha não, mas é bem simples. Olha só o que a gente vai fazer aqui. Vamos criar uma const key vai ser igual a event.key.toLowerCase. E aí a gente deixa aqui minúsculo, tá? Não importa se ela é maiúsculo ou minúsculo pra gente. E aí, quando eu pressiono A, agora eu vou pressionar Caps Lock. Olha só, o Caps Lock tá tudo minúsculo. E agora A, viu só? Então agora a gente tem sempre o A minúsculo aqui. Agora não corre o risco de o player não conseguir se mover caso esteja com o Caps Lock ligado. Beleza, pessoal. Então aqui vamos fazer o seguinte, bem simples, olha só. Vamos fazer assim, ó. If a minha key for igual à tecla A, então eu estou tentando mover o meu player aqui para a esquerda. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu player.position.x e vou subtrair a posição dele. Vai, sei lá, vou subtrair 20. E vou fazer a mesma coisa com a outra tecla. Aqui no caso eu estou mapeando a tecla A e D para ir para os lados, tá? Aqui vai ser na posição X mais 20. Beleza, então eu já vi que se eu modificar a posição do meu player, ele vai mover aqui na tela, certo? Então vamos ver o que está acontecendo. Vou pressionar D, A, nada está acontecendo. Por quê? Porque a gente está desenhando o nosso player apenas uma vez, né? É por isso que quando a gente modifica aqui, a gente não está renderizando de novo esses dados na tela. É por isso que a gente precisa de um loop. Quando a gente está trabalhando com jogos, essas coisas, a gente sempre vai ter um loop que vai ficar rodando ali direto, renderizando a tela, enquanto a gente atualiza os dados, tá? Então a gente vai criar esse loop. E a gente não vai criar o loop com um set intervalo, tá? A gente tem uma função bem mais eficiente para fazer isso daí para a gente. Vamos criar aqui uma função que vai ser o nosso loop, tá? Então vamos criar aqui const game loop, vai ser igual a uma arrow function aqui, pode ser, não tem problema. E esse game loop aqui, a gente vai renderizar o nosso player aqui dentro. Salvei aqui, e aí não aconteceu nada porque eu não executei o meu game loop nenhuma vez. Vamos executar ele aqui pelo menos uma vez aqui no final. Executei aqui, beleza, mas ainda não está funcionando, porque a gente só executou uma função aqui. Agora a gente vai utilizar, pessoal, aqui ó, window.requestAnimationFrame. Lembra do window? Vamos remover ele, certo? Remover aqui. E essa função aqui, pessoal, a gente passa uma outra função aqui para ela chamar. Então a gente vai passar o próprio game loop. Essa função aqui vai dizer para o browser chamar essa função aqui no momento adequado. A função game loop vai ficar sendo chamada diversas e diversas vezes por segundo, de uma forma bem eficiente. Só vai chamar, só vai ser executada, renderizar a tela quando realmente for necessário. Então essa função já controla tudo isso daqui para a gente. É bem interessante mesmo. Inclusive vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ela para se aprofundar um pouco mais no assunto. O importante para a gente aqui agora é que feito isso aqui a gente já vai ter um loop, ou seja, a gente chamou aqui o game loop, a gente renderizou o nosso player na tela e aí essa função aqui vai chamar, olha só, o game loop de novo. Aí vai voltar para o começo, renderiza, chama de novo, renderiza, chama de novo, beleza? Então agora eu salvei aqui, quando a gente modificar aqui a posição do nosso jogador, isso deve ser refletido aqui na tela. Vamos ver? Pressionar D, olha só que legal.
pelo menos já tem aqui algum movimento, certo? Mas está meio esquisito. Isso acontece porque o nosso canvas é como se fosse uma tela, né? Imagina uma folha de papel que você faz um desenho. Bom, se você desenhar outro desenho sem limpar o desenho anterior, vai ficar os dois desenhos, certo? Então, por isso, a gente tem que vir aqui no início do nosso loop e limpar o nosso canvas. Então, vamos utilizar aqui o nosso context.clearRect. E aí a gente vai dizer que vai limpar lá do ponto 00 até toda a largura do nosso canvas, todo o nosso canvas. Então, canvas.width e canvas.height. E aí ele vai limpar todo o nosso canvas. Vou salvar isso daqui. E agora, quando a gente pressionar alguma das teclas, olha só, a gente vai mover o nosso canvas para um lado e para o outro. Legal demais, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Mas não sei se vocês perceberam que está meio travado, né? Eu clico e ele dá um salto para o lado e no nosso jogo não era assim. Então vamos resolver isso daqui. Olha só, eu quero que vocês me digam o seguinte, o que é que vai acontecer aqui? Se a gente vier aqui dentro do nosso loop, pegar aqui o nosso player, acessar aqui a posição X, por exemplo, e ir somando mais um a ela. Ou seja, sempre que a gente chega no nosso loop, a gente acrescenta um na posição do nosso player. O que é que vai acontecer? Vamos lá, vou salvar. Olha só o que a gente tem, uma animação aqui bem mais suave, né? Então vai ser essa lógica aqui que a gente vai utilizar. Isso daqui acontece porque esse loop aqui está executando muitas e muitas vezes por segundo. Inclusive, se a gente der um console.log aqui, vocês vão ver. Olha só, teste. Olha a quantidade de vezes que isso aqui está sendo executado, tá? Então, quando a gente tem aqui, a gente faz esse player.position.x mais igual a 1, sempre nesse loop aqui a gente vai aumentando gradativamente aqui a posição do nosso player e ele vai fazendo esse movimento, essa animação aí, beleza? Então a gente vai utilizar essa lógica aqui para movimentar o nosso player de forma mais suave. Vamos lá, deixa eu tirar isso daqui. Bom, e para a gente controlar isso daqui, vamos criar aqui mesmo em cima, olha só, uma variável chamada keys, tá? E aqui vai ser um objeto e aqui a gente vai mapear as teclas de ação que a gente vai ter no nosso jogo. Por enquanto, eu vou criar a tecla a ação left e aqui a gente vai passar um booleano, ou seja, já que vocês vão entender porque a gente passa true ou false aqui, e aqui vamos passar um right. Eu vou passar false também. Por enquanto é isso. A gente vai ter só mais uma tecla de ação, que é de atirar, mas depois a gente faz ela, que ela é um pouquinho diferente, tá? Agora eu tenho essas duas teclas aqui. A única coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Aqui no nosso loop, pode ser até aqui em cima mesmo, a gente vai fazer o seguinte. Se a minha tecla left estiver pressionada, na verdade, a minha tecla keys.left estiver pressionada, né, se for verdadeira, então a gente vai mover o nosso player para a esquerda. Então, player.position.x, aí menos igual, aí aqui a gente coloca uma velocidade, né? 1 ele estava bem lentinho, 2 ele vai ficar mais rápido. Tá? Então vamos deixar 1 por enquanto, porque a gente tem pouco espaço aqui para a gente poder ficar vendo. E aí vamos fazer a mesma coisa para a tecla right, só que a tecla right vai somar. Beleza. Agora aqui nas nossas ações, ainda está executando a mesma coisa que a gente estava. Agora aqui nas nossas ações, ao invés de a gente modificar diretamente aqui a posição do nosso player, a gente vai modificar esses valores aqui. Então vamos aqui, olha só, a gente pressiona a tecla A, então a gente vai lá no keys.left, passa true, beleza? E a gente faz a mesma coisa aqui para o D, que no caso agora vai ser o right. Beleza, salvei isso daqui, olha só, não está movimentando. Agora eu vou pressionar a tecla A. Agora o nosso player está movendo aqui para a esquerda infinitamente, né? Se eu faço agora o D, ele vai para a direita também. Só que está esquisito isso daqui ainda, né? Vamos passar aqui uma velocidade um pouco maior. Vamos colocar um 6. Só se eu dou um A aqui agora, ele vai para o lado mais rápido, beleza? Então isso daqui é basicamente a velocidade do nosso player. Quando eu aperto A, eu aperto e solto, ele continua indo, mas a gente não quer isso. A gente quer que quando a gente soltar a tecla, ele pare de se movimentar, certo? Então vamos adicionar outro evento aqui, só que agora ao invés de ser o evento de key down, que é quando a tecla desce, vai ser o de key up, que é quando a gente solta a tecla. É que a lógica vai ser a mesma, tá? A gente pega key aqui, quando a tecla que a gente soltar for a tecla A, a gente vai passar o left para o false. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui no right. Agora eu vou dar só um clique aqui na tecla A e vamos ver o que é que acontece. Olha só, ele dá uma deslocadinha e para. Legal demais, né? Se a gente segura a tecla, ele anda até a gente soltar. Agora sim, tá bem legal isso daqui, né? Bacana demais, né, pessoal? Que a gente já tem um movimento bem interessante. Uma coisa que a gente vai melhorar aqui é remover essa lógica aqui de fora, né? Que a gente está acessando as propriedades do player e passar isso para dentro do nosso player, né? Porque na verdade o que a gente quer fazer é o seguinte.
quando a tecla left estiver ativa, a gente quer mover o player para a esquerda e aqui para a direita, certo? Então vamos transferir essa lógica aqui para um método dentro da nossa classe. Vamos aqui na nossa classe player. Aqui em cima mesmo a gente pode criar um método chamado moveLeft. E aí o que esse método vai fazer é basicamente o que a gente fez aqui. Tá? Então vamos remover esse cara daqui, passar essa lógica para cá. E lembra que a gente não utiliza player aqui, a gente utiliza o this. Mesma coisa, certo? E aí vamos criar um método moveRight, que agora ele soma. E aqui no index, a gente, ao invés de fazer essa modificação aqui direta, a gente utiliza o nosso player.moveLeft e aqui player.moveRight. Fica bem mais claro, né? Bem mais organizado aqui, bem mais fácil da gente entender as instruções aqui do nosso código. Deixa eu salvar isso aqui, vamos testar. Ó, funciona perfeitamente. Outra coisa que a gente pode melhorar é o seguinte, aqui no nosso player, a gente está utilizando esse valor aqui na mão, né? Mas se a gente quiser modificar, por exemplo, tem um bônus no jogo que o player fica mais rápido, modificar isso daqui vai ser bem mais difícil, né? Então a gente pode ter aqui, olha só, uma variável chamada velocity com esse valor de 6 e aí a gente utiliza ela aqui, beleza? Legal, né? Sempre que a gente quiser, sei lá, implementar uma funcionalidade que o player fica rápido, a gente pode simplesmente vir aqui na velocidade e incrementar ela aqui e o player vai ficar mais rápido, beleza? Bem mais fácil da gente controlar assim. Vamos voltar aqui no nosso index, que aqui a gente precisa fazer uma pequena validação. Olha só, vamos fechar aqui o console. Quando a gente move aqui o player para os lados, a gente está conseguindo passar aqui da tela, né? Da largura da nossa tela. E a gente não vai permitir que isso daqui aconteça. Então vamos fazer uma pequena validação aqui para bloquear esse comportamento. Bom, quando a gente estiver movendo aqui o player para a esquerda, se a posição dele aqui no X, né, no caso, que a gente vai estar trabalhando mais com o eixo X aqui do nosso player, se a posição X dele já for aqui no 0, né, já tiver aqui no 0, 0, então a gente não pode deixar ele ir mais, né? Então vamos fazer isso daqui. Se a nossa key left estiver ativa e o nosso player.position.x for maior que 0, aí sim a gente move ele para a esquerda. Caso contrário, a gente não faz nada, né? Então vamos ver isso daqui, ó. Move para a direita, ele consegue passar. Segura aqui para a esquerda, ele bate aqui e não passa mais. Beleza? Legal demais, né? Aqui a gente pode passar um maior ou igual a 0, tá? Porque dependendo das subtrações que vão acontecer, né, da velocidade, pode ser que chegue no valor de 0. Então vamos deixar assim. Bom, legal demais, está funcionando. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o right, só que vai ser um pouquinho diferente. Olha só, o nosso x ele está nesse ponto aqui. Quando o nosso x chegar nesse ponto aqui, a gente não pode mais deixar ele se mover para a direita, né? Só que é interessante a gente deslocar esse ponto aqui para esse ponto aqui, certo? E aí a gente consegue comparar melhor. Como que a gente faz isso? Pega o ponto x e soma com a largura do nosso elemento. Então vamos fazer isso daqui, vai ficar mais claro, olha só. Se a gente estiver pressionando a tecla direita e o nosso player.position.x for menor ou igual, né? Porque agora ele tem que estar dentro do nosso canvas. A partir aqui da direita já é maior que o nosso canvas, então menor ou igual ao nosso canvas.width. Só que se a gente fizer só isso daqui, ele vai conseguir passar. Olha só. E aí a gente pode subtrair aqui algum valor, por exemplo, 50. Faz aqui, ele vai parar aqui na metade, olha só. Então a gente precisa somar aqui, na verdade subtrair aqui a largura do nosso elemento, né? Então vamos pegar aqui, ó, player.width. Agora aqui para a esquerda ele não deixa e para a direita ele também não deixa. Legal demais, né? Show de bola. Vamos dar uma estilizada aqui que a gente pode remover aqui as chaves desse if, já que ele é um if bem simples, só com uma instrução. Vamos deixar ele assim. Vou remover aqui também. E aqui também. Beleza. E aí eu vou executar o nosso game loop lá no final de tudo mesmo. Beleza? E aqui a gente tem o nosso player se movendo já para um lado e para o outro. Legal demais, né? Bom, pessoal, nesse vídeo é isso. A gente revisou bastante coisa, já criamos a base do nosso projeto aí. Na próxima aula a gente já vai ver um pouco da imagem, né? Colocar aqui a imagem do nosso player, fazer a animaçãozinha ali do motor do nosso player funcionando. Essa parte é bem legal. Vamos fazer também a parte de atirar, né? Mapear aqui uma tecla para a gente já atirar aqui alguns projéteis, vai ser bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, tá, sobre qualquer coisa, sobre classes, por que a gente escreveu alguma coisa aqui no código que você não entendeu, deixa aí nos comentários. Vou ter o maior prazer de responder todos vocês, beleza?
Bom, de novo, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas. Valeu!